Disciplina de Linguística 1, Unidade 1, Tópico 3. As dicotomias saussurianas foram um conjunto de construções teóricas fundamentais para os estudos linguísticos. Para começar a pensar nessas dicotomias, vamos relembrar uma declaração de Saussure, o mestre Genebro, que afirmou: na língua só existem diferenças. O que será que ele quis dizer com isso? Na prática, para entender melhor, vamos examinar um exemplo. Pense na palavra tia. A sílaba ti é pronunciada por boa parte dos catarinenses e paranaenses com bastante clareza, ti. Ao passo que os cariocas pronunciam como eles dizem tia, tia, tia. Importante. Você deve ter percebido que representamos alguns sons entre colchetes e outros em barras diagonais. O motivo para isso é que, de modo geral, transcrevemos apenas os fonemas entre barras. Para as realizações concretas desses fenômenos chamados de alofones, esses fenômenos são chamados de alofones. São transcritas entre colchetes, portanto, conforme explicamos aqui, T é um fonema de língua portuguesa, por ter um valor distintivo dentro do nosso sistema fonológico, mas realizações ti e ti não. Ou seja, essas duas formas que eu falei é apenas o sotaque. O importante é o fonema T, que é assim que a gente fala na língua portuguesa. Tudo certo até aqui? Imagine agora que você esteja ensinando a língua portuguesa a um estrangeiro e lhe pergunte como a letra T na sílaba ti deve ser pronunciada. Qual desses sons, T ou ti, é o verdadeiro T no português? Um gramático tradicional poderia escolher um deles como o certo e pronto, mas, já vimos, a linguística não se confunde com a gramática tradicional. O que a linguística lhe representaria, então? Pergunta. De acordo com os pressupostos de Saussure, na verdadeira natureza do T não está nem no T ou T, ou seja, não está no sotaque, e sim no fato de que esse som se opõe a outros sons consonantais da língua portuguesa, assim como L e R, o que nos permite a diferenciar a palavra tia das palavras lia e ria. Dito de outra maneira, o T só é T porque se opõe a L e R e outros sons consonantais. Se alguns pronunciam o T como T e outros como tch, isso pertence à dimensão da fala e não faz diferença para a língua, ou seja, para o sistema geral do português, pois nesse sistema não existe oposição entre T's diferentes, ti ou ti. Tanto tia como tia significam a mesma pessoa, a irmã do pai ou da mãe de quem se fala. O fonema T se define como um fonema de língua portuguesa por oposição a outros fonemas,
Segundo Saussure, isso ocorre com todos os elementos do sistema linguístico. Eles se definem por oposição uns aos outros. Essa ideia está ligada à noção de valor dentro das teorias saussurianas. O valor de um elemento do sistema linguístico é determinado por aquilo que diferencia dos demais. Para explicar a ideia de valor, Saussure desenvolveu aquilo que ficou conhecido como metáfora do jogo de xadrez. De acordo com o pensador suíço, as peças de xadrez não pelo material são feitas. Vou repetir. Metáfora do jogo de xadrez. De acordo com o pensador suíço, as peças de xadrez valem não pelo material que são feitas, ou pelo que elas são, mas pelas diferenças que apresentam entre si. Por exemplo, no jogo, a rainha, a peça mais poderosa do xadrez, não vale por seu nome ou por seu tamanho, mas por aquilo que ela pode fazer e que outras peças não podem. Depois dessa explicação, fica mais fácil entender por que ele dizia então que a língua só há diferenças, não é mesmo? Complementares que se relacionam intimamente à noção de valor e sintetizam as propostas de Saussure para a definição do objeto de estudo da linguística. Embora o termo dicotomia não apareça no curso de Linguística Geral, esses 4 pares de conceitos ficaram conhecidos posteriormente como dicotomias saussurianas. A dicotomia é uma palavra que vem do grego e significa divisão em 2 partes iguais. Repetindo, dicotomia é uma palavra que vem do grego e significa divisão em 2 partes iguais. Apesar do significado da palavra dicotomia estar ligado à ideia de divisão, os pares elaborados por Saussure devem ser considerados e analisados não em disputa um com o outro, mas em uma relação de colaboração. Eles se completam, explicam um ao outro, e em cada um dos 4 casos, um conceito dá sentido à existência do lugar com o qual se faz parte. Assim como vimos que ocorre com os fonemas e outros sistemas de elementos linguísticos. As 4 dicotomias saussurianas são língua e fala, sincronia e diacronia, significante e significado, sintagma e paradigma. Esse foi o fim da unidade do tópico 3. Agora eu vou para o tópico 4. O tópico 4 são áreas de investigação e pesquisa linguística.
Na distinção entre duas perspectivas atuais dos estudos linguísticos, a microlinguística e a macrolinguística, a primeira, microlinguística, se concentra na língua em si e a segunda, a macrolinguística, é macrolinguística, em todas as relações entre a língua e o que está fora dela, cultura, sociedade, psicologia, etc. Podemos perceber ainda que a macrolinguística teve um boom na segunda metade do século XX, passando a prioridade a praticamente dividir o espaço com os estudos tradicional da microlinguística. Para dar conta da complexidade dessa perspectiva macro, entre aspas, a linguística associou-se a outros campos do saber. Em determinados casos, essa associação resultou em verdadeiras interseções, como é o caso da sociolinguística, linguística e sociologia, e da psicolinguística, linguística e psicologia. Agora vamos então analisar com mais detalhe as perspectivas da microlinguística e macrolinguística para que você tenha uma ideia mais clara de como se delineiam atualmente as áreas de investigação dessa ciência. Microlinguística, a língua em si. A expressão núcleo duro da linguística, do inglês hardcore, é muitas vezes empregada com referência aos estudos microlinguísticos. Eles são, com efeito, com os mais antigos e tradicionais da área. Muitos dos conceitos teóricos utilizados até hoje na descrição de uma língua, como substantivo e verbo, vêm, como vimos, da antiguidade grega. Quem se dedica a esses estudos concentra-se, em geral, em uma das partes que compõem cada língua: a fonologia, a morfologia, a síntese e a semântica. Vamos analisar rapidamente como cada uma dessas partes, a exemplificar o que cada uma delas investiga. Fonologia. A fonologia é a parte da microlinguística que estuda os sistemas de sons das línguas naturais. Os pesquisadores dessa área podem investigar a fala de determinada comunidade ou até mesmo de um único indivíduo, buscando sempre compreender como as pessoas realizam, pronunciam e combinam os fonemas, isto é, os sons da língua. Essa análise inclui tanto aspectos segmentais, por exemplo, com os fonemas que formam a palavra perdido, como aspectos suprassegmentais, a entonação que engloba um conjunto todo da palavra e nos permite distinguir entre a pergunta que você está perdido e a exclamação você está perdido. A diferença da análise. Depois de gravar as falas das pessoas, os fonologistas as analisam e buscam de regularidades que possam explicar os fenômenos linguísticos. Vejamos um exemplo da descoberta dessa área. Os falantes da língua portuguesa tendem a nasalar a vogal, ou seja, pronunciá-la com ar pesado.
também pelas fossas nasais, quando existe outro som nasal na mesma palavra. Isso explica por que muitas pessoas falam mortandela e mendigo em vez das oficiais mortadela e mendigo. Clique num ponto em destaque. Elas pronunciam an e in em vez de a e i, porque são influenciadas pela consoante nasal M, presente no início de cada uma dessas palavras. Algo mais. Fonética e fonologia são dois campos próximos, mas não se confundam. Como explicam Santos e Souza, a fonética trabalha com os sons propriamente ditos, mas eles são produzidos e percebidos, e que aspectos físicos estão envolvidos em sua produção. 2010, página 9. Foi dentro dessa área que se formulou, no século XIX, o alfabético fonético internacional, que permite transcrever os sons de todas as línguas do mundo. A fonologia, por outro lado, interessa-se pela organização e combinação desses sons nos sistemas linguísticos e no significado que eles adquirem nesses sistemas. Por exemplo, a fonética estuda como o ser humano produz os sons consonantais S, M e R. Já a fonologia preocupa-se com o fato de esses sons poderem iniciar em certas línguas como a servo-croata, que existe a palavra ismari, fedor, mas não em outras, como o português. Santos Souza, 2010. Morfologia. Também é possível realizar pesquisas microlinguísticas na área da morfologia, que estuda como as palavras se formam e se estruturam, como podem ser classificadas em substantivos, adjetivos, pronomes, por exemplo, e como se flexionam em masculino e feminino, por exemplo. Os estudiosos que escolhem essa área investigam a morfema, que é a menor unidade da linguística com significado. A visão morfológica trabalha com a palavra de forma isolada e não dentro de frases ou textos.